O investigado é aquele que a polícia está vendo se vai ser denunciado ou não. O denunciado é aquele que o Ministério Público concorda com a polícia. E o réu é aquele que o juiz concorda com o Ministério Público. Então são 3 coisas diferentes: investigado, denunciado e réu. E a súmula do STF diz que a pessoa com prerrogativa de função, que for o privilegiado, tem que estar denunciada para aquele que não tem ser julgado também pelo STF. E não tem nenhum denunciado. E ele fez essa maldade, por quê? Porque tem essa outra súmula que diz: se o ministro do STF deu uma prisão preventiva, outro ministro não pode aceitar habeas corpus. Então foi diabólico isso. Foi diabólico, de caso pensado. E contra a súmula do STF. Agora, por que eu falo que tinham que ser julgados pela primeira vara? Teriam que, se tivesse uma investigação, e investigação não teve, dentro dos rigores do Código de Processo Penal não teve, a investigação nula do 8 de janeiro, nula, totalmente nula. A denúncia é nula porque ela parte de uma investigação nula e o processo de todos são nulos. Portanto, aqueles que estão presos, aqueles que estão respondendo o processo e aqueles que já estão condenados, a ver o direito brasileiro, não precisam nem de anistia, porque tudo aquilo é nulo. Agora, quem é que vai anular um ato do STF? Então, mas o resumo dessa ópera, então, é que ninguém, sem ser o próprio Alexandre, tem capacidade de libertar ou liberar qualquer pessoa que está envolvida nesse O plenário do STF tem os 11 ministros, mas o plenário está fechado com ele. Eu não sei o que existe, que tipo de relação existe entre eles ali, o que um sabe do outro, se é que um sabe algo do outro. Eu não sei o que há, mas eu sei que todos eles estão assinando embaixo do Alexandre de Moraes. Falo isso por conta do caso do Clezão. Alexandre de Moraes comete diversos crimes de abuso de autoridade e todos os ministros, e aí eu fico triste porque inclusive o André Mendonça, acompanham a tese de que um ministro do STF não precisa cumprir a lei de abuso de autoridade que fala em prazo razoável para análise de pedido de liberdade provisória. Então, todos eles ali concordaram com a tese de que o ministro do STF está acima da lei. E quando a gente está acima da lei, meu amigo, a gente não tem democracia, porque democracia pressupõe o império da lei. E se alguém está acima da lei, o império são desses que estão acima da lei. Acima da lei é a ditadura. Exato. Pode ser até que exista uma ditadura mais democrática que o regime militante, a ditadura militante brasileira. Sim, sim. Por exemplo, se nós temos um ditador que, por mais sanguinário, por mais perverso que seja, ele aplica as suas leis perversas de maneira equânime, de maneira similar, ele é mais justo do que esses nossos pseudo. Porque você sabe o que é a regra, né? Você Eu digo que o entende. STF hoje se tornou o MSTF. Igual o sem terra, que ocupa uma terra que não é dele, a gente tem pessoas sem notável saber jurídico ocupando um tribunal que não é deles. Você tem medo de falar essas coisas? Não, eu tenho... Medo a gente tem, porque não estamos... você fala que está uma ditadura, mas você está falando. Não, enquanto eu tiver dinheiro para pagar advogado, eu vou tocando. Você já precisou minha vida não é fácil. Você já precisou pagar advogado para essas coisas que você fala? Eu tenho um monte de processo. Bicho. Vários. Não é fácil. Uma pessoa comum, se falar o que eu faço... Se uma pessoa como eu, que era... O Paulo Francis, pouca gente sabe. O Paulo Francis morreu porque era sovina. Ele era avarento. Quando a Petrobras começou a encher ele de processo, ele teve um mal do coração de sovina. Agora, eu não tenho esse mal do Paulo Francis de ser sovina. Eu vou gastando o que tenho. Acho mas que nem agora, por ser sovina, assim, é ruim você receber um processo na sua casa. É frustrante, é angustiante. Desgastante. Ainda mais quando você vê a situação da justiça. Algo que vai te dar problema. Ainda mais sendo eu um crítico do tribunal que revê tudo. Então, assim, fala assim... Fazendo o seu trabalho. É um jogo de carta marcada, bicho. Eu sei que eu vou perder. Eu tô entrando em processo, gastando assim pra
Porque no final, lá na ponta, eu sei que eu vou perder. Cada recurso foi a sua derrota. E cada recurso é um depósito recursal, são sim, mas custas, isso se aproxima de uma... Mas agora, você falar medo, é estranho, assim, eu fico angustiado, eu fico preocupado, mas medo eu não tenho. Porque medo, a gente tem medo na vida de duas coisas. A gente tem medo do desconhecido e a gente tem medo da... Pelo menos eu tenho medo da morte, não por mim, mas pela minha mãe. Uhum. E a gente tem medo também quando a gente faz coisa errada. A gente tem medo de ser descoberto. Tudo que eu estou falando aqui, já tem uma biblioteca inteira que endossa o que eu estou falando. Tem juristas de envergadura internacional que endossam o que eu estou falando. Inclusive, juristas marxistas como Mangabeira Unger, com quem eu converso sempre também sobre isso. Uhum. Então, eu não tenho medo de ser pego fazendo coisa errada, porque eu não estou falando nada errado. Ah, você sabe o que é o certo, o que é o errado? Não, eu não sei o que é o certo. É difícil. Mas eu estudo mais, então eu acho que eu sei o que é mais acertado dentro de determinado assunto que eu estudo. Mas a gente está num lugar hoje que as coisas mudam de uma hora para outra, né? Essa semana, na mídia, você vê uma pessoa... Assim também, o que eu falo aqui está na lei, está publicado no site, planalto.gov.br. Basta abrir, está escrito. Mas qual lei? Não é muito a sua opinião, não é? A lei muda. Criticar o governo agora não virou crime? Passou na mídia. Não virou crime. Virou perseguição, porque não existe crime de criticar o governo. Existe, falaram que é crime. É crime criticar o governo. Medidas você tá populares. Falando com quem estreou a procuradoria do Bessias contra a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, que processa as pessoas que criticam. Eu fui o primeiro processado. Sério? Eu estreiei esta merda. Então não dá pra saber qual que é a lei. A lei muda? Não, a lei rechaça esse tipo de processo. Uhum. O que a gente não tem é judiciário. O que a gente não tem é legislativo. Que fale, opa, tá errado. O que a gente não tem é Senado. Um país só é corrupto quando o judiciário é corrupto. Sim. Porque quando o judiciário não é corrupto, não tem corrupto no legislativo nem no executivo. Pavinato, você viu o vídeo do Nicolas agora? 300 milhões bateu, né? 300 milhões. Ontem. Denunciaram ele pra AGU. Que aquilo ali é um crime. Não, a mesma AGU Aquilo lá é um crime. Não é um crime. Um crime é o que estão fazendo, o que é. Denunciaram como... O José Serra, em 2002, quando ele concorreu com o Lula para presidente, perdeu, ele tem uma frase que eu guardo sempre, falo sempre. O PT, ele age assim, ele bate a carteira e grita pega ladrão. Isso resume tudo. A AGU do PT está dizendo que o Nicolas fez é crime. Não, quem está fazendo o crime é ela quando diz que é crime o que ele fez. Uhum. Essa frase, você encaixa tudo que o PT faz nessa frase. Tudo. Tudo vinculado a esse governo se encaixa nessa frase. Eles batem a carteira e gritam pega ladrão. Eles querem ferrar a vida do povo e quem denuncia, eles dizem que são eles que estão impactando nas políticas institucionais do governo. Estão atrapalhando o Brasil. Aquela frase que ninguém entende. O que explica um governo que gasta bilhões em propaganda não ter conseguido explicar uma medida tão nobre e boa para o povo? Enquanto um vídeo que não custou nada desmontou tudo isso. Ou o dinheiro está desviado, ou a medida não é boa, ou não tem maquiagem que dê jeito. Você vai fazer, eu vou pôr uma cereja, eu vou pegar a bosta, vou fazer em formato de cupcake e pôr uma cereja em cima. Não tem propaganda, quer dizer, bilhões
vai bilhões para... Aí fala assim, e a extrema... Bicho, eles têm cadeia nacional, eles podem entrar na TV, rádio, televisão do Brasil inteiro para falar mentira que quiser, a hora que quiser. Tem a porcaria da Voz do Brasil. Tem uma TV estatal. Eles são praticamente sócios da Rede Globo, de tanta propaganda que eles têm ali. A Rede Globo é a televisão com O maior mais audiência no patrocinador país. da Globo é ele mesmo, né? Então, meu amigo, com tanto dinheiro assim despejado e com tanto meio de comunicação, como é que uma medida tão boa deles foi vitimada por uma fake news? Fala pra mim. Vai chamar retardado de outra pessoa. E se é boa e se é crime, por que retrocedeu? Exatamente. Exatamente. Tá corroborando com o crime? Talvez seja tão bom, que não dá nem pra explicar de tão bom que é. É a mesma coisa. O que você sente num orgasmo? Não dá pra descrever. É isso que é. Você acredita? Eu não. Mas te dá medo dessa derrota do governo em retroceder nessa questão do Pix? Será que agora eles vão avançar mais pra pedir censura nas redes sociais? Porque viu óbvio. porque viu que atrapalhou isso. demais. Atrapalhou demais. Você pegar um vídeo que deu mais de 300 milhões de visualizações em 48 horas. E o analfabeto do... Quem que fez isso? Foi o Zeca Dirceu, o filho do Zé Dirceu. Ele pediu para oficiar a Meta para explicar como é que tinha 300 milhões de visualizações, já que no tem... Brasil. 200 milhões. Bicho, você vê, isso aí, esse é um sujeito que faz as nossas leis. Velho. É um analfabeto desse naipe. É vergonhoso isso aí, cara. Vergonhoso. Que vergonha. Meu menino de 10 anos sabe disso, cara. Mas eles que sabem, eles não sabem. E dizem que sabem o que é melhor para a vida da gente. Então, você teve com o Nicolas. Ele, lógico, foi um sucesso, mas o Nicolas já era um sucesso. Ele já é talvez um dos maiores nomes da direita do Brasil, faz né? tempo. Sim. Eu fiquei muito preocupado com isso, de verdade. Porque eu sempre gostei do Nicolas, né? Pela característica geral dele, por ser quem ele é. Porque ele mostrou que ele é muito grande. E a gente sabe que o PT ele tem uma máquina de moer pessoas. Tem. E eu acho que eles E não hoje sabiam o PT quem conta era com o STF. um Se ele inimigo já tão tinha uma grande. máquina de moer pessoas sem o STF, que foi Lula 1 e Lula 2, imagina agora. Então, você conversou com ele, ele tá tranquilo, ele não tem medo de... Porque ele tá com um holofote tão grande nele agora, que eu acho que o maior inimigo ele tem uma fé em Deus tão grande que ele não tem medo. É impressionante a fé que ele tem. Eu queria ter a mesma força na fé que ele tem. É uma coisa impressionante a fé que ele tem em Deus. Não sei se só fé vai adiantar, não, viu? Não, mas ele tem... Não adianta, Cabeleira, assim. Entendeu? É inabalável para ele. Pode se preparar ali, porque chumbo vai vir grosso. Não, assim. exatamente. Mas é aquela coisa, ele tá errado? Não tá. Ele tem fé e é uma fé que se justifica pelo fato dele estar certo. Ele não ter feito nada errado. Nada. Ele não mentiu em uma vírgula ali. Inclusive ele fala no vídeo, o Pix não vai ser taxado. Quem mentiu foi a Rede Globo. Quem mentiu foi o Zeca Dirceu. Quem mentiu foi o Janones. O Janones Quem mentiu não faz isso. foi a Secom. Quem mentiu foi o Lindinho, que não é mais lindo faz tempo já. Quem mentiu foi a Eliane Castanheira, a Catanhede. Quem mentiu foram todos os que se rogaram no papel de porta-voz da verdade. Quem está mentindo aqui é aquele que diz que é o combatente da fake news,